mensagem, eu volto a dizer, cuidado, porque Jesus, quando falava sobre isso, os fariseus ficavam irritados, e ele dizia, porque eles são avarentos. Porque se você não abrir o coração para isso, quantos anos mais você quer viver passando fome e vergonha? E achando que você é que vai conseguir fazer? Quantos anos mais você quer? Compreende isso? Eu aprendi isso rápido. Eu olhei para o Pai e falei, Senhor, não quero mais nada que não seja dentro do Éden, dependendo de Ti. E se é essa porcaria dessa árvore que eu não tenho que tocar nela, então nunca eu tocarei. E vou receber de Ti. Você entende isso? Até porque, cara, quando a gente fala de prosperidade, entenda isso. A gente está falando do dízimo, vamos partir do dízimo. Primeira ação da prosperidade. Cara, é 10%. 10%. Abre o coração, entende? É uma mixaria. Pensa, você ganha 1.000, você tem que dar 100. Isso é uma mixaria. Pelo amor de Deus, porque se isso está te corrompendo, então o diabo está reinando na tua vida. Por isso que Jesus Cristo disse, você não vai poder servir a Deus e a Mamon. Mamon são as riquezas, era um Deus chamado Mamon, que era riquezas personificadas. E aí você pega e ele diz, cara, você não vai poder servir a Mamon. Sabe por quê? Porque se você estiver apegado, se realmente apegado a esse Deus Mamon, você não vai conseguir ouvir quando Deus disser dar. Você não vai conseguir ouvir quando Deus disser financia, investe, vai lá, abençoa. Você não vai conseguir ouvir. Por isso Jesus disse, você não vai poder servir aos dois. Você vai ter que servir a Deus e se libertar desse deusinho chamado Mamon. Você está pegando isso? Grava. Outro princípio antes de nós começarmos. Existe um princípio espiritual que ele é extremamente usado no candomblé, na umbanda e no espiritismo. Esse princípio diz o seguinte, 2 pontos. A toda aquela entidade que você dá, você se faz participante do poder dela. Não, eu preciso que você entenda. No mundo espiritual, existe um princípio universal que diz que a toda entidade a qual você dá, você se torna participante do poder dela. Por isso que quando alguém quer participar do poder de um demônio numa encruzilhada para fazer o bem ou o mal a alguém, ele tem que dar alguma coisa. E aí ele se torna participante do poder daquela entidade, daquele espírito. Mas pega, Deus é espírito. E esse princípio também vale para Deus. Aleluia! Bendito é o Senhor. Quando você dá a Deus, você se torna participante do poder dessa entidade divina chamada Deus. Nós nos conectamos espiritualmente com todos aqueles que nós damos. Por isso que dar não pode ser apenas voltado e impulsionado pela caridade. Porque às vezes você vai dar para uma pessoa que está amaldiçoada, que está vivendo maldição, que não pratica princípios, uma pessoa que está andando errado, e aí você vai lá querer ajudar, e sabe o que acontece? Você acaba se conectando espiritualmente. Entende? Eu já fui em igrejas no interior do Nordeste, onde eles não tinham cadeiras. Filho, lá perto de Araripina, a última cidade do interior de Pernambuco, divisa com o Piauí. Eu cheguei lá no começo do meu evangelho, do meu ministério, e eles não tinham cadeiras, sentavam no chão, as crianças, todo mundo, para ouvir a palavra. Eu lembro que eu olhei para aquela cena e eu botei a mão na minha carteira assim, e eu era multimilionário. Eu botei a mão na minha carteira e eu disse, cara, se eu der uma oferta aqui, eu mudo a vida de todos eles. E aí eu tentei pegar minha carteira por 3 ou 4 vezes, e o Espírito Santo não deixou.
E ele disse: aqui você não dá nem R$1. Cara, eu lembro que eu fiquei embargado naquele dia. Eu falei: mas Senhor, ele disse: aqui na minha direção você não dá nem R$1. E eu já cheguei em igrejas que a maçaneta é de ouro, e aí eu deixei o recibo do meu carro. É preciso que você entenda que não tem absolutamente nada a ver com caridade, tem a ver com fé, com direção. Entende? É onde Deus está investindo que eu vou investir. Aleluia. Eu vou investir onde Deus está investindo. É ali que eu vou investir, porque Deus está investindo ali, porque existe uma dinâmica acionada naquele lugar. Aleluia. E eu fui investidor um bom tempo da minha vida. Eu investi muitos milhões de reais um bom tempo da minha vida. E sabe o que eu aprendi? Que o melhor lugar do mundo para você investir o seu dinheiro não é na Petrobras, nem no Banco do Brasil, nem no Tesouro Selic. É onde Deus está investindo. Descubra onde Deus está investindo e invista ali. Você compreende isso? Muito legal, muito legal. A gente precisa compreender e começar com os princípios bem adequados. Legal? Há uma conexão que é feita daquele que você dá com você. Legal? Em Ezequiel capítulo 44, no verso 30, diz assim, presta atenção, eu vou ler aqui antes de eu começar a mensagem. Ezequiel 44, verso 30. Presta atenção, hoje a gente não tem telão, vai ser a melhor aula da sua vida. Diga aleluia. Verso 30, diz assim: o melhor de todos os primeiros frutos de toda a espécie e de toda a oferta serão dos sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas serão dadas ao sacerdote, para que ele faça repousar a bênção sobre vocês. Você pegou isso? Você pegou? As primeiras bênçãos, a melhor parte será dada ao sacerdote, porque essa conexão de espírito fará com que a bênção repouse sobre nós. Você entende isso? Vamos lá, gente, um passo mais à frente. Existe um trabalho satânico sendo feito constantemente, diligentemente, para parar a tua prosperidade. Por quê? Porque você tem um dom maravilhoso como o do Lucas, um dom fantástico de evangelista e de pregador. Você sabe o que o diabo pode fazer para parar ele? Torná-lo miserável. Você entende isso? Cara, eu conheço pastores que têm a unção maior do que a minha, mas que tiveram que fechar as portas e que nunca mais tiveram coragem de reabri-las, porque o diabo conseguiu pará-los com a falta de dinheiro, porque eles nunca souberam e abriram o coração para lidar com o dinheiro do jeito de Deus. Eles sempre foram arrogantes para se achar espirituais demais e achar que eles estão acima dos princípios. Pasmem por isso. Deus deixou princípios para que a gente cresça. Deixa eu te falar uma relação de coisas que Deus já fez por vocês. Se prepara aí para ir agradecendo. Vai, se você puder, levanta a sua mão direita. Deus já nos abençoou com todas as bênçãos. Diga aleluia, diga aleluia. Ele já nos elegeu nele antes de criar o mundo. Diga glória a Deus. Ele nos predestinou para sermos filhos maduros. Diga aleluia. Uau! Ele nos aceitou e nos fez agradáveis a Ele mesmo em Cristo. Diga aleluia. Ele nos perdoou as nossas ofensas. Diga glória a Deus. Ele nos deu sua graça e a sua sabedoria com prudência. Ele nos revelou a sua vontade. Diga aleluia para isso. Ele nos marcou com seu próprio Espírito. Diga glória a Deus. Ele nos iluminou o nosso entendimento. Diga aleluia. Ele nos fez assentar no céu. Dê um aplauso a esse Deus.
Eu estava ali escrevendo essas coisas e Ele já fez tudo isso por nós. Ele já fez tudo isso por nós. Não é algo que Ele vai fazer porque você está mandando bem, não. Ele já fez tudo isso por nós. Você pode dizer obrigado, Pai. Obrigada, Pai. Mas há um texto em Deuteronômio que diz assim: e quando você tiver o seu coração firmado nele, Ele te fará andar pelas suas maiores alturas e fará com que você se deleite no prazer das uvas. Entende? Quando você estabelecer seu coração nele, firmar sua mentalidade no jeito dele, Ele te fará andar pelas suas maiores alturas e fará com que você se deleite com as uvas. Nós temos que manter uma imagem presente agora, viva o tempo todo no nosso coração de tudo isso que Ele fez por nós. Você nasceu para saborear as uvas da bênção. Diga aleluia para eles. Mas veja o que eu vou lhe dizer: enquanto alguns gastam seu tempo discutindo sobre o tamanho dos gigantes, enquanto alguns estão discutindo sobre as impossibilidades, sobre o que você não pode, o tamanho das muralhas, outros estão sentados embaixo da parreira comendo as uvas da bênção. Entende isso, gente? Isso é fato. É só você ser inteligente para que você possa enxergar isso. Primeira coisa sobre as uvas da bênção. Pega aí, balança seu irmão aí do lado, diga: preste atenção, irmão. As uvas não são apenas para os santos e os que merecem. As uvas são especialmente para os famintos. Eu gosto disso, porque precisa quebrar a religiosidade. As uvas não são para os santos, as uvas são para os famintos. Os fariseus eram santos. Eles oravam 5 vezes por dia, jejuavam 3 vezes por semana, mas nenhum deles teve um relacionamento de conexão com Cristo. Mas a viúva de Sarepta teve. Mas o publicano vagabundo Zaqueu teve. Mas o cego mendigo Bartimeu teve também. A viúva de Naim também tocou na sua glória. E aí você pode ver que essa conexão não foi para os santos, foi para os famintos. Aleluia. Se compreende que você precisa se manter faminto e entender que ser faminto do propósito pago por Deus é diferente de você amar o dinheiro. Porque o princípio de todos os males não é o dinheiro. Paulo diz assim para o seu filho Timóteo: o amor ao dinheiro é o princípio de todos os males. E me perdoe a honestidade, amar ao dinheiro é um mal que pode acometer uma pessoa que não tem sequer uma moeda no bolso. Meu Deus. E esse é o princípio de todos os males, que faz com que um homem fique dando 1 milhão de desculpas. Cara, às vezes eu paro assim e fico olhando o cara, e cara, é muito louco. Não, porque era para os sacerdotes, e aquele mandamento de Malaquias não é para nós, e eu não preciso dar o dízimo, eu posso fazer minha oferta porque eu sou livre. E eu fico olhando, cara, é um calhamaço de argumentos para justificar uma avareza, porque ele não consegue dar 10%. Eu digo, cara, cala a boca e dá 10%, é muito mais fácil. Mais simples. Você entende? Pelo amor de Deus, você é inteligente, tenta beber a água e veja se a sede não vai passar. E sabe o que é mais fantástico? Quando você bebe a água, a sede passa. Sabe o que é mais fantástico? Que não precisa nem orar para isso. Aleluia. Aleluia. Porque isso é um princípio. Aleluia. Quando você bebe a água, a sede passa. E você não precisa nem orar por isso. Agora, os mesquinhos estão com calhamaços de argumentos cansativos, débeis, mas vivem de joelho pedindo para Deus mandar o dinheiro do almoço. Eu digo, você é maluco, cara? Deus um dia falou no meu coração. Você quer saber o que Ele falou? Ele falou assim:
nunca mais olhe por dinheiro. Um dia Deus falou na minha cara: nunca mais você ouse orar por dinheiro, porque eu não tenho casa da moeda no céu. E se eu jogasse dinheiro daqui do céu para você, seria dinheiro falso. E eu não sou um falsário. Todo o dinheiro que você precisa já está aí na terra. Antes de eu te criar, eu coloquei tudo que você precisa aí. Aleluia. A diferença é que eu aprendi. Glória a Deus. Quem está comigo, diga aleluia. Fala seu irmão, diga para ele assim: presta atenção, irmão. Aleluia. Sabe, algumas pessoas já disseram para mim: pastor, o senhor não sabe a pessoa que eu sou, por isso que eu não prospero. E aí eu digo para ela assim: filho, a água só pode afogar uma pessoa quando ela permanece dentro da água. Então levanta daí desse cativeiro, ergue a cabeça e sai desse lugar. E comece a avançar para a tua prosperidade. Diga aleluia para isso. Comece a avançar para a tua prosperidade. Saia dessa situação e coloque o seu sucesso em movimento. Fala para o seu irmão: coloque o seu sucesso em movimento, irmão. Segundo princípio sobre as uvas da bênção. Vamos lá? As uvas são colocadas ao seu alcance, mas elas nunca são colocadas dentro da sua boca. Consegue entender? As uvas são colocadas ao seu alcance, mas elas não são colocadas dentro da sua boca. Isso não. Algumas pessoas, gente, elas pensam assim: se Deus quiser que eu seja curado, então eu serei curado. Entende? Algumas pessoas pensam assim: eu dei essa volta para chegar aqui. Se Deus quisesse que eu fosse próspero, então Ele me faria próspero. E elas